uma vez estamos aqui, né? No Exercitando a Fé com Emanuel. Vamos exercitar nossa fé? E hoje vamos terminar o nosso curso. Uma peninha. Vamos falar de 3 mulheres da Bíblia, né? Hoje vamos falar da escrava de Naamã, de Abigail e de Esther. Vamos falar um pouco sobre as histórias dela e o que as histórias delas podem nos ajudar no nosso cotidiano, né? E para começar, vamos falar de escrava de Naamã. Hoje para começar, vamos falar de uma menina jovem de mais ou menos 15 anos, escrava e sofrida. Vamos falar a história da escrava de Naamã. A Bíblia não relata nem o nome dessa jovem, mas através da atitude dela, ela transformou a história das pessoas do seu convívio. Essa história está registrada na Bíblia no livro de 2 Reis. A menina foi levada como prisioneira, chegou como escrava na casa do general Naamã e teve sido uma experiência triste, né? E traumática. Imagina só, uma jovem ser separada dos seus pais, seus familiares, para ser escrava em outra cidade. Imagina como ficou a cabeça dessa menina. E a Bíblia diz que ela era bem jovem. Seria compreensível se ela se enchesse de revolta a tomar conhecimento da doença de Naamã, porque Naamã era um general conhecido, mas ele tinha uma doença, ele era leproso, né? Então, ela poderia ter conhecimento dessa doença e poderia ter encarado aquilo como um castigo de Deus e se sentisse vingada, né? Mas, pelo contrário, ela importou-se com a sorte daquele homem. Com certeza, o drama familiar que se havia instalado sobre aquela casa e tentou ajudá-lo. Ela mostrou que tinha um bom coração. Olha que coisa linda, né? Mesmo ela tendo sofrido, tendo vindo como escrava naquela casa de pessoas que ela não conhecia, né? Mas mesmo assim, quando ela teve conhecimento da doença do patrão dela, né? Ela foi ajudá-lo. Falou para ele procurar um profeta conhecido lá da cidade dela, para ajudar ele a ser livre daquela doença. E essa passagem está lá em 2 Reis 5, do 1 em diante. Vamos ler? Naamã, comandante do exército do rei de Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muitos conceitos, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíra tropas de Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Então, ele, quando teve esse conhecimento, né, para ir procurar o profeta Eliseu, ele foi atrás desse profeta para ver se conseguia ajudá-lo, né? E quando ele chegou lá, o profeta mandou ele mergulhar no rio 7 vezes. No começo ele não ficou muito afim, porque ele se achava muito poderoso, mas ele fez. E quando ele seguiu as ordens do profeta, ele foi curado e libertado. Coisa maravilhosa, né? Então, o que aprendemos na história dessa jovem escrava, mesmo fosse nova, era emocionalmente madura e demonstrou ser sem timidez a sua fé no Deus de Israel. A prática de sua fé foi capaz de ultrapassar seus próprios sentimentos e ela pôde entrar para a história e se permitiu ser usada por Deus para mudar a história de outras pessoas. Então, ela mesmo sendo escrava, mesmo estando sofrida naquela casa, ela teve compaixão do homem, né? Por ele estar com uma doença tão terrível. E ela foi, ajudou, falou do profeta, o profeta foi, deu a ordem, ele cumpriu e foi liberto. Imagine quando ela voltou, né? Quando ela voltou para sua casa novamente. Eu acredito que eles trataram diferente, né? Mas o importante aqui é que mesmo ela sendo nova,
mesmo ela não tendo muito conhecimento, ela foi usada e ela falou da sua fé, falou como poderia ajudar aquelas pessoas, que através da fé dela, né, do Deus que ela conhecia, aquele homem podia ser liberto, e mesmo ela sendo uma escrava, e aqueles homens puderam ter maltratado ela, mas mesmo assim, ela falou desse Deus, do Deus que liberta e que cura e que cuida de todos, quem vai, quem tem, quem o busca e o busca com o coração quebrantado. E vamos falar de outra mulher especial, né? Essas mulheres são muito importantes na Bíblia. Nós vamos falar um pouco sobre Abigail, né? Eu confesso que eu também não conhecia a história de Abigail, apenas tinha escutado falar. E me surpreendi ao ler, ao buscar alguma coisa, alguma referência sobre ela. E ela tem uma história muito bonita também, né? Abigail, ela é uma referência de mulher apaziguadora. Ela era uma mulher formosa e sábia que amava o Senhor. O seu marido se chamava Nabal, e ele era um homem insensato, sem nenhuma sabedoria e muito difícil de conviver. Após a morte de Samuel, todo o povo de Israel lamentou. Samuel foi sepultado na sua casa em Ramá. Depois disso, Davi, o rei Davi, né, ele foi ao deserto de Parã. Lá estava Nabal, homem que tinha muitas posses no Carmelo e era muito poderoso. Ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Tosquear é tirar a pele da ovelha, porque as vestes naquela época elas eram feitas disso, né? De pele de ovelhas, né? E então ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo quando viu Davi e enviou 10 moços e disse a ele para subir ao Carmelo e perguntar como ele estava, e então expressar a ele os votos de paz. Assim fizeram, e após falarem com Nabal em nome de Davi, eles se calaram. E Nabal respondeu de forma grosseira aos criados de Davi, questionando quem seria ele, questionando também se deveria ele comer do seu pão, da sua água e da sua carne para dar àqueles homens, e não sabia de onde ele vinha. Então voltaram os moços e relataram a Davi tudo o que tinha acontecido. Davi, indignado, ordenou aos seus homens que cada um pegasse a sua espada e subisse. Cerca de 400 homens no total subiram e uns 200 ficaram com as bagagens. Um dos moços de Nabal contou então a sua mulher, Abigail, que Davi havia enviado um mensageiro para saudar o seu marido, mas que ele os destratou. E contou ainda que os homens de Davi eram muito bons em convivência, e nada havia faltado em todos os dias que eles estiveram com ele no campo, pois todos os dias andaram com ele, apacentando as ovelhas. Este servo de Nabal pediu a Abigail que visse então o que havia de fazer, pois Nabal era difícil de lidar e ninguém havia entre os soldados que pudessem lhe dirigir a palavra ou criticar a sua atitude. Então Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre os jumentos. Em seguida, disse aos seus servos para irem à frente, em direção ao povo de Davi, que ela seguiria atrás. Ela não contou nada ao seu marido. Davi estava indignado por ter Nabal pagado o bem com o mal, e estava disposto a guerrear com ele e com os seus homens. Assim que avisou Davi, Abigail desceu do jumento e prostrou-se diante dele, e se inclinou com o rosto em terra. Suplicou a ele que ouvisse, e então reconheceu que o seu marido Nabal era um homem insensato. Pediu que ele aceitasse os seus presentes e que relevasse a atitude dele, que o perdoasse. Abigail então foi pedir por seu marido, que mesmo sendo ele tosco, mesmo sendo ele grosso, mas ela soube como apaziguar aquela situação, né? Ela foi até o rei Davi e levou alimento para aqueles soldados. Ela pediu perdão a ele, ela se prostrou, ela pôs o rosto no chão, porque ela sabia que o marido não ia ter aquela atitude e que aquilo poderia gerar uma guerra, né? Porque era para isso que os soldados de Davi
andava com ele para defender suas terras, para defender o seu povo e para defender o seu rei, né? Como resposta, então, Davi bendisse ao Senhor, porque Davi era um homem fiel, Deus de Israel, por ter enviado Abigail ao seu encontro, pois graças à sua intercessão, ele não vingaria mais a desonra por parte de Nabal, e assim não derramaria sangue. E aceitou os seus presentes. Abigail voltou para sua casa, encontrou Nabal bêbado de tanto tomar vinho, esperou até a manhã do dia seguinte, quando estava mais calmo para contar o que fez. E tudo então se acalmou. Cerca de 10 dias depois, Nabal foi ferido, vindo a falecer. E quando soube disso, Davi manifestou o desejo de ter Abigail como sua esposa. E ela então concordou. No contexto cristão, o exemplo de Abigail, ele é lembrado quando o assunto é apaziguar, quando é acalmar, quando é agir com sabedoria, quando é a humildade e a educação. Tanto que o rei teve disposição de tê-la como esposa, assim que soube que ela havia ficado viúva. Olha só que história tão linda, né? Essa de Abigail, uma mulher calma, uma mulher tranquila, apaziguadora. Que coisa interessante, a gente tem muito a aprender com essa mulher, né? Mas hoje a gente vai dar uma aceleradazinha, porque ainda tem mais uma mulher pra gente aprender hoje. E agora vamos falar da Esther, da rainha Esther, né? Esther, ela foi uma menina órfã de pai e de mãe, e seu tio adotou como filha. Ela se tornou rainha, né? E para contar essa história, lá, vamos ler um pouquinho do livro de Esther. Ela era muito bonita, né? E naquela época o rei ficou viúvo e resolveu juntar todas as mulheres novas, bonitas, virgem, para poder casar novamente, né? E juntou toda aquela mulherada, e o tio dela aconselhou para que ela fosse também para essa seleção. E quando o rei viu a Esther, ele já se apaixonou, né? Já gostou dela logo de primeira e a escolheu. E essa passagem está lá em Esther 2,17. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei expôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Aqui conta, né, que ele gostou dela logo de cara e que tornou ela rainha. Só que a história de Esther foi um pouco mais longa, né? Durante esse período, o tio dela, ele era muito devoto, ele era muito fiel a Deus. E todo mundo daquela época tinha que se curvar perante o príncipe. Só que o tio dela, Mardoqueu, não se reverenciava, né? Ele só se ajoelhava perante o Senhor. Só que esse príncipe, né, ele ficou muito revoltado, porque ele não se reverenciava para ele quando passava. Então, foi lá no rei e pediu que ajudasse ele, né? Pediu que criasse uma lei que matasse todas as pessoas que não reverenciassem a ele. Mardoqueu, quando descobriu o plano de Amã, foi a Esther e lhe contou tudo. E Esther ficou um pouco com medo, né, do que ela podia fazer, porque ninguém podia se encontrar com o rei. Quem fosse ao rei sem ser anunciada, sem ser chamada, podia ser morta. E Esther disse: o que é que eu posso fazer, meu tio, né? Porque ela não tinha o que fazer. Mas o tio dela foi insistente e pediu que ela fosse pelo povo dele, né? O povo deles. E Esther, não sabendo o que fazer, pediu para que todos do povo dela fizessem um jejum, orasse durante 3 dias para que ela pudesse se encontrar com o rei, né? E eles fizeram isso. Todos eles foram jejuar durante 3 dias. Oraram, assim, intercederam por essa causa, né? E essa passagem está lá em Esther 4, 15 e 16. Esther 4, 15 e 16. Então disse Esther:
que respondeu a Mordecai: vai ajuntar todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei, se perecer, pereci. Ela teve medo, né? Mas ela foi. Ela foi confiante de que Deus iria ajudar, né? Então ela foi, o rei aceitou que ela fosse ter com ele. Então a Esther fez um banquete, revelou ao rei que ela era judia e lhe contou o plano maléfico de Amã para matar todo o seu povo. O rei ficou muito zangado com Amã e mandou executá-lo na forca que Amã tinha construído para Mardoqueu. Com o apoio do rei, os judeus se uniram para se defender e mataram muitos dos seus inimigos. Assim Esther salvou o seu povo judeu. Então essa mulher, ela foi muito usada, né? Ela estava ali, quando ela foi órfã, né? A história dela foi triste, ela foi órfã, mas ela teve um tio que lhe ajudou, que lhe aconselhou, que mandou ela ir naquela seleção, né? Para que ela pudesse ser rainha. E ela entrando ali, ela pôde ajudar o seu povo. Então tudo tem um propósito, né? Tudo na nossa vida tem um propósito. E o que aprendemos com a história de Esther, com essa mulher tão guerreira, tão ousada, tão determinada, é que devemos estar sempre orando e intercedendo um pelos outros, porque a oração muda as nossas circunstâncias, muda a nossa situação. Só a oração pode transformar nossas vidas, né? Devemos estar sempre orando por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos vizinhos, pelo mundo, pela situação, principalmente agora que o mundo se encontra com tantos problemas, né? Mas Deus está no controle de tudo e sempre esteve. E hoje é isso, né? O importante, o que eu aprendi com a história de Esther, é que a oração transforma a nossa vida. Amém. Devemos estar sempre jejuando, orando, intercedendo, pedindo ao Senhor que nos dê força para continuar, porque Ele tem o controle de tudo e o poder de todas as coisas. Amém. Amém. Eu aprendi muito com essa mulher, né? Com Esther, mais uma mulher, né? A última desse estudo, que a gente já vem tendo aí há semanas, há meses na realidade. E nós absorvemos muito dessas mulheres, né? De exemplos positivos, de posicionamentos negativos, mas acima de tudo de perseverança, de fé, porque assim como a gente falou em outras histórias, em outras situações, né? Como passou Ana, como passou Sara, né? E muitas outras mulheres, que toda aquela situação que poderia ser contrária, né? Que poderia, Esther poderia crescer e ser uma pessoa que não tivesse um segmento em Cristo, né? Em Deus, mas que ela pudesse ser perdida no mundo, e não foi. Porque nem todas as circunstâncias em nossas vidas é para nos levar para o fundo do poço. Muitas das vezes as situações são criadas, mas elas servem de impulso para que nós possamos ir adiante, para que nós possamos buscar mais a Deus, para que nós possamos interceder pelo nosso povo, assim como Esther fez para o seu povo, né? Ela poderia ali estar se sacrificando pelo seu povo, mas ela foi, e ela não temeu, porque Deus, acima de tudo, era Senhor na vida dela, assim como Ele é Senhor em nossas vidas. Então, que vocês também possam absorver sobre essas mulheres, que vocês possam aprender com elas, que vocês possam interceder pelo seu povo, por sua família, né? Como o Ju falou, pela situação no nosso planeta que a gente está vivendo atualmente, né? Porque só o Senhor, Ele pode mudar toda essa situação, né? A gente não está condenado à morte, muito pelo contrário. O plano que Deus tem para nós é um plano de salvação, um plano de vida eterna.
Então que nós possamos receber isso da parte do Senhor, que nós possamos agarrar isso com todas as nossas forças e buscar a Deus acima de todas as coisas. Então isso era o que a gente queria falar para vocês hoje. E eu amei esse terminar com Esther, né? Porque ela nos mostra que devemos estar sempre orando e intercedendo. Gente, é muito importante esse momento de estar sempre buscando o Senhor, colocar Deus sempre à frente, Deus no controle de toda a nossa vida. Porque só Ele tem o poder, na mão dele está todas as nossas vidas, todo o controle de tudo. Então não deixe de orar em toda e qualquer situação. Vamos estar sempre orando por nós e por todos, né? Que tudo começa com oração e termina com oração. Vamos continuar com essa prática de estar sempre orando, porque é a oração que temos intimidade com o Senhor. Nos aproxima. Sim, Senhora. Então vamos juntas orarmos, né? Ó Senhor Jesus, obrigada, Pai, por esse conhecimento, por mais mulheres que fomos transformadas e edificadas, Senhor. Ó Senhor Jesus, obrigada, Pai, por estar nos mostrando mais do Teu conhecimento, mais do Teu poder, Senhor. Que possamos ser essas mulheres de coração que Te serve, que Te busca e que leva a Tua palavra a outras pessoas, Pai. Nos transforma cada dia mais para sermos mulheres segundo o coração de Deus. Obrigada por este momento tão especial e amém. Ó Senhor Jesus, nós queremos Te agradecer por este momento tão maravilhoso, Pai. Quão bom foi aprender sobre essas mulheres. Ó Senhor, quão bom é poder nos espelhar nos exemplos que ela traz para nós, Senhor. Ó Pai, obrigado por este momento tão importante, este momento tão bom para nós. Que ao buscarmos cada uma, ao aprendermos de cada uma, nós podemos absorver as suas qualidades, Senhor. Nós podemos ver nela, sim, o seu reflexo, a sua imagem, a sua soberania, Pai, na vida delas. Que assim como elas somos nós, né, Senhor Jesus? Ó, que cada uma delas, de tudo que elas passaram, Pai, que assim como nós fomos edificadas através de cada uma delas, as pessoas que estejam agora ouvindo, conhecendo essas histórias também possam ser edificadas, porque nós somos formadas por muitas Abigails, por muitas Anas, por muitas Saras, por muitas Evas, Senhor Jesus. Mulher essa que nós também, até todos conhecermos, nós tínhamos tanto repúdio dela, mas que nós podemos aprender tanto, porque ela reconheceu o seu erro. Senhor, nós aprendemos com cada mulher dessa qual nós falamos, cada semana dessa que nós falamos, nós podemos reconhecer as qualidades dela, Senhor Jesus. E que nós possamos repetir e refletir aquilo que o Senhor, assim como fez na época delas, que o Senhor também faça em nossas vidas, que é expressar o seu amor, expressar a sua soberania, expressar o teu querer em nossas vidas, que nós possamos também ser esses reflexos, Pai. Ó, nós te agradecemos por esse momento, nós louvamos, nós bendizemos, nós engrandecemos o teu santo nome. Amém. Amém. É isso, então esse foi o nosso último estudo, né? Vocês nos aguardem com mais um Exercitando Fé com Manuel. E nós vamos ter aí um spoilerzinho para vocês sobre o nosso próximo vídeo, que vai ser com a irmã Rosa. A gente vai estar falando um pouco com ela, vamos trazer algumas questões e ela vai conversar conosco, dar um pouco do seu testemunho. E desde já a gente antecipa para vocês que o tema desse vídeo vai ser qual, Ju? Generosidade. Olha aí, generosidade. Então a gente tem muito o que aprender, né? Então vocês fiquem atentas, curtam esse vídeo que é muito importante, né? Compartilhem para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que esse projeto, essa palavra, essa verdade esteja alcançando mulheres, famílias, né? Pessoas que necessitam verdadeiramente da palavra do Senhor, que é esse alimento, como a gente já tem falado, que é essa fonte de água que não esgota, que não seca, né? Que é a vacina que todos nós precisamos, que é a verdade que vai purificar todo o nosso planeta. É tudo que a gente precisa, é buscar o Senhor acima de tudo e acima de todos. Amém. E vamos juntos, né? Exercitar a fé com Emmanuel. Tchau!